Inscreva-se no canal do Pastor Edivaldo Silva, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Queridos crentes, felizes são os mortos em Cristo porque serão transportados para dentro da Golden Gate pelo cavaleiro angélico do veículo celestial. Mansões no céu. Ao visitar o reino dos céus, o anjo Gabriel me levou à mansão de uma irmã que eu conhecia. Ela foi minha amiga e companheira no Senhor quando estava viva na terra, mas faleceu em 2015. Estávamos sempre juntos servindo ao Senhor e compartilhando a palavra, mas a morte nos separou. Fiquei surpreso ao vê-la no paraíso, o lugar de descanso. Na era futura, os habitantes do paraíso viverão na Nova Jerusalém, que é uma parte do céu que ainda não é habitada. Foi-me mostrada uma casa de 2 andares numa área do paraíso que tinha flores de todos os tipos. A irmã construiu para si uma casa por meio do serviço, das ofertas e do dízimo de Deus. Quando entramos na casa dela, notei que estava muito bem mobiliada. Vi pedras celestiais e preciosas de muitas cores. Depois da casa da irmã, fomos visitar outra casa, mas nesta casa não havia móveis. O anjo do Senhor disse: o dono desta casa era temente a Deus. Como resultado, ele acabou no céu quando morreu, mas foi infiel em termos de ofertas e dízimos. É por isso que a casa dele não tinha mobília. Lixo no céu para dízimos e ofertas rejeitados. Depois fomos para um prédio. Este edifício tinha muitos móveis, mas estavam em decomposição. O anjo do Senhor me disse: essas coisas que você vê aqui são coisas que os crentes deram a Deus ou aos homens, mas eles fizeram isso com murmuração e coração dobre. Cada vez que você dá com o coração dobrado, o que você deu acabaria neste edifício. Este edifício é tecnicamente um lixo. É um lugar onde se lançam ofertas e doações rejeitadas por Deus, porque o Senhor gosta de quem dá com alegria. Registro de dízimos. O anjo do Senhor me mostrou o que aconteceu nos momentos de oferta em uma igreja. Eu vi um anjo do Senhor descendo em uma igreja durante os tempos de ofertas com um registro. E este anjo estava escrevendo nomes de doadores. Quero dizer, aqueles que deram de acordo com as escrituras de bom coração. O anjo estava registrando os nomes dessas pessoas e levando suas ofertas para o céu. Gabriel me disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e os vermes destroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Mateus 6:19-20. O anjo me disse: quando você apoia a obra de Deus, você será rico no céu, mesmo que seja pobre na terra. Você pode ser rico na terra e pobre no céu. Igrejas na terra. Quando comecei a conversar com este arcanjo, ele começou a me revelar sua missão no corpo de Cristo, e num piscar de olhos, o arcanjo me levou para a terra em uma igreja local, onde eu vi um pastor escrevendo estabelecer um novo programa em uma igreja. O pastor determinou o horário desse novo culto em sua igreja. Enquanto o homem de Deus escrevia, vi que ele estava escrevendo o dia do culto, o horário de abertura e término deste novo culto. Enquanto este pastor escrevia, notei outro anjo ao seu redor anotando os detalhes do novo culto. O anjo escreveu o dia, a hora e os horários deste novo culto. Quando este homem de Deus terminou de escrever sobre o tempo do novo programa, vi o anjo de Deus que estava ao lado dele subindo ao céu com um relatório sobre o novo culto que iria começar nesta igreja. Não muito depois disso, vi o pastor anunciando à congregação o programa que começaria em breve na igreja. O pastor anunciou os horários de abertura e encerramento. Naquele dia, quando o novo culto começou, vi anjos brilhantes que disseram à igreja. Imediatamente, um anjo radiante começou a escrever os nomes das pessoas que chegavam na hora certa à igreja. Eu vi um desses anjos abençoando os membros desta congregação que chegaram cedo à igreja. Cada membro desta igreja local que veio antes do tempo e no tempo recebeu um pacote de bênçãos. No entanto, muitos membros desta igreja se atrasaram e não compareceram à igreja. Imediatamente o arcanjo da igreja me levou às casas dos membros desta igreja local, pois havia intensa atividade demoníaca nos horários dos cultos. Eu vi vários demônios ao redor da igreja e na vizinhança que trabalhavam para impedir as pessoas de irem à igreja. E vi demônios trabalhando nas casas de muitos do povo de Deus, fazendo com que eles chegassem tarde à igreja e perdessem suas bênçãos. Este é um tipo especial de demônio que trabalha para impedir que o povo de Deus venha cedo à igreja, e esses espíritos imundos fazem com que os filhos de Deus faltem à igreja.
Eles são demônios que sempre patrulham a terra nos dias e horas de culto na igreja, a fim de impedir o povo de Deus de frequentar a igreja. Enquanto visitávamos as casas dos membros desta igreja local, vi uma senhora que estava vestida para vir à igreja, mas ela demorava e se olhava no espelho apesar de estar atrasada. Imediatamente ouvi a voz do Senhor me dizendo: meus filhos não me respeitam. Eles acham que podem ir à igreja a qualquer hora e a qualquer momento. Não há reverência e respeito por mim. Vi os filhos de Deus cozinhando, demorando e planejando chegar tarde à igreja deliberadamente. O Senhor disse: quando as pessoas têm um encontro marcado com um ministro do governo, elas se certificam de cumprir o horário, pois sabem que receberão presentes e dinheiro. Mas meus filhos chegam atrasados ao meu encontro, mas fui eu quem lhes deu o sopro da vida. Eles ignoram minha grandeza. Quando meu anjo vem no início do culto, eles vêm com bênção, dinheiro, proteção. Meus anjos evitam acidentes quando meus filhos atravessam muitas estradas e avenidas. Meus filhos ainda receberão bênçãos quando chegarem atrasados à igreja, se ficarem presos no trânsito, o que não é culpa deles. Então o arcanjo de Deus me disse: você deve ter cuidado com as pessoas que vêm visitá-lo durante o culto. Eles são enviados por demônios para impedir você de entrar na presença de Deus. Naquele dia, quando as pessoas chegavam pontualmente à igreja, recebiam bênçãos distribuídas pelos anjos. Durante todo o culto, os anjos estiveram ativos. Durante o tempo de oferta, o Senhor me mostrou anjos descendo na igreja. O anjo escreveu os nomes daqueles que deram suas ofertas de bom coração e levaram seus nomes para o céu. O anjo me levou ao paraíso e me mostrou uma linda casa que estava vazia porque eu não via móveis e não havia glória lá dentro. Eu me perguntei. O anjo me disse que este homem era um ladrão em termos de ofertas e dízimos. O anjo disse que salvou sua alma, mas não foi fiel nos dízimos e nas ofertas. No mundo celestial foi-me mostrado um edifício estupendo no qual estava escrito o Banco do Céu. A Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6:19-21. Foi-me mostrado o local onde estavam armazenados os bens que damos às pessoas de coração duplo. Essas mercadorias estavam fedorentas e arruinadas. Então o arcanjo me disse que é uma bênção poderosa quando um homem de Deus se levanta para encerrar o culto da igreja com uma oração de encerramento. Portanto, os filhos de Deus não devem abandonar o culto antes da oração do pastor. Aqueles que saem do culto sem comparecer à oração de encerramento saem sem bênção e sem proteção especial. O arcanjo me disse que existem demônios que trabalham para fazer com que os filhos de Deus abandonem o culto antes da última oração e atacam aqueles que abandonam o culto antes da oração final. O arcanjo me disse: todos esses anjos que você vê trabalhando na igreja durante o culto estão sob minha responsabilidade. Eles são meus servos e eu sou o servo do Senhor Jesus Cristo. Irmão, estive 3 dias no mundo celestial e vi os mistérios do céu. E quando voltei, não consegui reconhecer as pessoas durante 6 meses, inclusive minha própria mãe. No final, o Senhor restaurou minha memória. Depois de me mostrar sua missão na terra, este arcanjo me levou de volta ao céu. O Senhor disse: eu lhe mostrarei um servo meu que usei na terra, mas que perdeu a salvação por causa da concupiscência dos olhos. Ele fez grandes coisas na terra, mas por causa da glória deste mundo, ele perdeu sua alma. O Senhor me mostrou um pregador famoso. Ele queria ter o prestígio deste mundo e perdeu a alma. Ele foi enganado por outros pregadores corruptos que estavam na maçonaria. Diga aos meus servos para terem cuidado com os servos que vivem com prestígio e riqueza. Eles são do diabo e são servos autênticos e enganosos. Hoje, muitos dos meus servos desejam glória, notoriedade, riqueza e prestígio. Portanto, eles estão perdendo a salvação por causa do luxo do mundo. A glória deste mundo fez com que muitos servos se perdessem. 4 pastores no inferno que estavam lá porque não dizimavam. Um se chamava Albert, e o outro Daniel. Este último era pastor da Igreja de Cristo. Esta igreja não acredita no dízimo. Daniel contou que tinha dito para sua congregação que não dizimassem, pois o dízimo não era mais necessário. Ele estava no inferno por 2 motivos principais. Em primeiro lugar, ele próprio não dizimava, e em segundo lugar, porque tinha feito com que outros parassem de dizimar. Quanto a Albert,
A igreja dele acredita no dízimo, mas ele achava que somente a congregação tinha que dizimar e não os pastores. Ele queria poder voltar à terra para começar tudo de novo e devolver os seus dízimos. Os outros 2 pastores que vi também não dizimavam. Um deles sabia que tinha que devolver o dízimo, mas ele simplesmente não devolvia. E o outro pensava que um ministério diante de Deus não é trabalho. Então ele concluiu que não havia necessidade de devolver nenhum dízimo. Enquanto eu caminhava, vi muitas covas cheias de mulheres que usavam encantamentos a fim de conseguirem homens para se casar. Algumas delas usavam batons e kits de maquiagens para seduzi-los. Em uma das covas, vi uma mulher chamada Ama Jeonfua que frequentava a igreja do Pentecostes. Ela procurou um feiticeiro com o objetivo de controlar o marido como se controla um cachorro. É por isso que ela estava no inferno, por ter usado encantamentos malignos. Em seguida, vi outra mulher chamada Mavis que estava com um batom rosa nos lábios. Ela colecionava esses batons sedutores após consegui-los com um ocultista. E eles serviam para manipular os homens a terem casos amorosos com ela. E ela fazia os homens conseguirem dinheiro a todo custo para dar a ela. Vi uma jovem chamada... Aí depois disso havia também no inferno muitos irmãos que roubavam no dízimo e nas ofertas. Irmãos que eram ladrão dentro da igreja, ia pagar o dízimo, roubavam 5% e dava só 5% para o tesoureiro. Enganava o tesoureiro da igreja, dando só metade do dízimo. Meu irmão, no céu não entra ladrão. No céu não entra quem rouba. Ou você não é. Tudo ou nada. A Bíblia diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus disse também, aleluia, glória a Deus, sede fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. Disse Jesus Cristo. Seja fiel até no centavo, porque no céu só entra os fiéis, só entra aqueles crentes santificados, preparados, separados do mundanismo. Aleluias. Seguíamos por aquel lugar caminando y mirando miles y miles de personas, de jóvenes, ancianos, que estaban en aquel lugar de sufrimiento y de tormento. Llegamos a un lugar donde se veía como una piscina de fuego y habían miles de hombres y mujeres allí. Tenían en su pecho un letrero que decía: estoy aquí por no diezmar y estoy aquí por no ofrendar. Cuando yo vi esto le dije: Señor, ¿cómo es posible que hayan personas por eso en este lugar? El Señor me dijo: sí. Lo que pasa es que estas personas pensaron que el diezmo y la ofrenda no eran importantes. Cuando mi palabra lo muestra como un mandamiento en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 y 9, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El Señor también me decía que cuando su pueblo retenía los diezmos, la obra se estancaba y no se podía predicar más la palabra. Y habían miles de hombres y mujeres allí que sufrían, yo creo que 1000 veces más que las personas que estaban allí, porque ellos conocieron de la palabra de Dios. Ahí hay también pastores, porque se robaron los diezmos de la iglesia, se robaron la ofrenda del Señor. Y en ese lugar hoy quieren una oportunidad para devolver aquel dinero. Quieren una oportunidad que ya no puede ser hallada, estimado hermano y amigo. Una oportunidad que solo en esta tierra la tiene el ser humano. Una oportunidad que viene una vez para arrepentirse de todos los pecados. Pero ellos pasan día y noche, eternamente, buscando una oportunidad para deshacer todo lo malo que hicieron. Pero yo quiero decirte, la oportunidad, mi hermano y amigo, es cuando estás vivo, es cuando estás en esta vida, porque después de esta vida ya no hay otra oportunidad. El que muere sin Cristo va para el infierno, y el que muere con Cristo va para la vida eterna. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada.
E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado cometido. Pela boca de 2 ou de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Emanuel Agiarco é um jovem de Kumasi em Gana, na África. Desde garotinho, o Senhor tem dado visões a este jovem, mas era só de vez em quando que elas aconteciam. A partir de 2009, as visões se intensificaram, e o Senhor tem lhe mostrado muitas coisas desde então. Ele já esteve no céu e no inferno em muitas ocasiões. Vejamos o relato da sua mais recente experiência. Na tarde de 24 de novembro de 2011, após ter chegado da escola, fui levado ao inferno pelo Senhor para ele me mostrar várias coisas. Aquela não foi a primeira vez que estive no inferno. Eu já tinha ido lá em outras ocasiões. No entanto, esta visita foi diferente, pois traz muitas advertências para as pessoas que estão na terra. Oro para que todos levem este testemunho a sério. Que todos se certifiquem de que estão lutando para não ir para o inferno, e que todos se coloquem debaixo da majestade do Senhor Jesus Cristo e se preparem para a sua vinda. Irmãos, visite o link abaixo da vaquinha. Continue nos ajudando com R$1, R$2, R$3, R$4, R$5 que você sentir no coração de Deus. Cada ajuda que você vem dar, irmão, cada semente que você semeia para esta obra é uma semente muito preciosa. A palavra de Deus diz que Deus ama os que dá com alegria. O link está abaixo, a vaquinha tem o seu Pix dela mesmo, e você pode fazer o depósito usando o Pix da vaquinha. Em nome de Jesus, continue nos ajudando, e eu só tenho que agradecer por todos que oraram e que junto está sonhando conosco em comprar esse terreno para construir o templo aqui na Missão Parque Nova Iguaçu. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra. Pai do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Edivaldo, essa é a marquete da nossa igreja. Esse é o templo que será construído. Una-se a nós, irmãos. Aqui nós vamos receber os missionários de longe. Acima nós vamos fazer quartos missionários
para receber você aí que vem da Europa, Estados Unidos, você que tem visto nosso trabalho aí na internet, sabe que nosso trabalho é sério. Aonde você estiver, quiser visitar a gente, vai ter um lugar aqui para receber vocês, conhecer a obra e a missão aqui no Parque Nova Iguaçu. Então, nos ajude a construir esse templo, esta casa de acolhimento, de oração, lugar de encontro com Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Glória a Deus, meus irmãos. Quero louvar os irmãos que têm ajudado. Ó, meu irmão. Aqui, ó, gente. Areia. Tijolo. Não podemos deixar esta obra faltar material, gente, ó. Esse aqui foi o 12º dia de obra. Glória a Deus, ó. Ponto de laje, essa parte de cá, ponto de cinta. O que vai acontecer, irmãos? Aqui nós vamos fazer, em cima vamos fazer laje, fazer quartos missionários para receber os missionários que virão aí de muito longe, de São Paulo, virão do Nordeste. Vocês, missionários, você que é inscrito no canal, que aprecia esta obra, o nosso trabalho, esse é o momento de você investir, de você estar junto conosco, se preparar para vir para a inauguração desta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja de santidade, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. Glória a Deus, do Senhor Jesus Cristo. Deus, aqui está o CNPJ então, da igreja. Esse é o tempo. Você pode estar aí. É o tempo de buscar sua semente através do CNPJ, a Deus, via Pix. É o tempo de através do QR Code. Aponte aí a câmera do celular pro QR Code. São igreja de santidade. Abre o seu aplicativo da Caixa, Banco do Brasil, qualquer banco aí. Obrigado, povo. E faça o Pix através do QR Code. Vocês são convidados especiais para estar aqui para a inauguração. Vou estar colocando aqui uns segundos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo número de Pix, que é o meu CPF, que é do Banco Inter. Então contamos com a ajuda de vocês para que esta obra continue crescendo e muitas almas serão salvas. Você vai ter uma pedrinha na tua coroa, porque você ajudou e financiou para que nós viéssemos estar ganhando alma aqui neste lugar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Edivaldo, do canal Pastor Edivaldo Libertando os Cativos. Você que aprecia nosso trabalho, venha conosco, canal Evangelista Edivaldo, Missionária Melry também, canal Missionária Melry, Experiência Sobrenatural. Vocês que apreciam nosso trabalho, una-se conosco e vamos ganhar almas juntas, em nome do Senhor Jesus.